Bom dia, sexto ano. Hoje a tia tá aqui, né, para dar um oi para vocês. Estou com muita saudade e vou colocar a minha imagem aqui só para me dar as orientações. Tudo bem? A nossa aula de hoje, ela vai ser a continuidade de métodos de separação de mistura e eu vou estar corrigindo as atividades da página 22 e 23. Tudo bem? Então vamos seguir aí direitinho, tá? Pegar o material, organizar, que nós vamos dar sequência, ok? Vamos lá? Agora eu vou tirar a imagem para que vocês prestem atenção somente na aula, tudo bem? Então, nós vamos para os métodos de separação de mistura e agora nós teremos a parte 2, né? Daquela aula que nós tivemos na semana passada. O método de separação agora que nós vamos ver, os métodos são misturas homogêneas. A gente viu todos os métodos de separação de misturas heterogêneas, decantação, filtração, catação, não foi? Eu mandei para vocês, junto com a lista das atividades do livro, eu mandei um e-book. O que é um e-book? É um esquema direcionado de todos os métodos de separação de mistura. E na atividade, falou de alguns métodos que eu ainda não havia explicado. Mas como eu mandei o e-book, eu acredito que vocês tenham dado uma lida antes de resolver. E agora eu vou explicar e depois eu vou corrigir as atividades. Então vamos ver esse aqui, ó. Um método de separação de mistura homogênea, um deles é a destilação simples. Em que consiste esse método de destilação simples? É, um método, né, para separar a mistura homogênea, que separa um sólido de um líquido. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, a água e o sal. Então, vamos prestar atenção nesse GIF que eu coloquei aqui para vocês. No laboratório, nós vamos ter o quê? Nós vamos fazer essa destilação usando toda essa aparelhagem. Esse aqui é um balão, esse aqui é um condensador, aqui a gente usa um termômetro. Porque como que vai acontecer esse processo? Aqui, ó, eu vou colocar a mistura de água com sal. Pode até ser água do mar. O que vai acontecer primeiro? Quando ligar a chama aqui, ó, quem vai evaporar primeiro? Quem que vocês acham? A água ou sal? Vão responder? Então, respondeu certo quem falou a água, né? Então, o que vai acontecer? A água vai começar a evaporar e ela vai passar por esse processo aqui. Então, aqui ela entra em estado, né, de vapor, passa pelo condensador. Quando ela passar nesse condensador, ela vai começar a se resfriar. E aí ela vai cair aqui nesse outro balão na forma líquida. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. Então, tá vendo? É muito rapidinho, né? Então, olha aqui. Ela vai subindo e aí as gotículas vão passando. Quando toda a água passou por esse mecanismo aqui, o que é que vai acontecer? O sal vai ficar retido aqui nesse balão e a água vai ficar nesse outro balão. Então, o que aconteceu? Separou-se, né? Então, nós obtivemos uma mistura homogênea de água e sal separadas pelo processo de destilação simples. Num balão vai ficar o sal e no outro balão vai ficar a água. Tudo bem? Então, vamos para frente. Outro método de separação de mistura homogênea é a destilação fracionada. Então, vamos conhecê-la aqui. A destilação fracionada é usada para separar componentes de uma mistura homogênea, líquido e líquido. Lembra lá? Destilação simples, líquido e sólido. Destilação fracionada, líquido e líquido. Porém, a mistura é separada nos seus componentes mais simples, em função do seu aquecimento. Então, tem o quê? Que colocar para aquecer no fogo, por uma coluna de fracionamento. Esse processo é comumente usado na indústria química para separar os produtos derivados do petróleo, como a gasolina, os lubrificantes, o querosene, entre outros. Então, gente, teve uma atividade do guia que vocês fizeram uma pesquisa, né, sobre a decantação lá no processo de fracionamento do petróleo. Então, é isso aí. Então, a gente tem as jazidas, né, onde tem
as estruturas para o fracionamento, e aí o que vai acontecer? Então, como que acontece esse processo? O petróleo é retirado bruto, né, da forma como ele é encontrado no ambiente, ele é levado para os depósitos, depois para o alambique, e daqui ele vai passar para a torre de fracionamento, onde ele vai receber o aquecimento e ele vai separando, né, de acordo com que ele vai se aquecendo, ele vai separando. Então, desse fracionamento do petróleo bruto, a gente vai tirar o asfalto, o combustível do trem, combustível de avião, combustível para ônibus, combustível para automóvel, solventes. Solventes, lembra lá? São substâncias que dissolvem, né? E os gases. Então, vamos voltar. Destilação simples, separação de mistura homogênea de sólido com líquido. Destilação fracionada, separação de mistura homogênea entre dois líquidos. Agora, um processo bem simples que a gente conhece até no nosso dia a dia é a evaporação. Ah, tia, mas a evaporação é igualzinha a destilação simples nesse exemplo que eu vou dar aqui. Vamos prestar atenção. Essa aqui eu pus duas imagens de jazidas de sal, né? Então, eles pegam a água do mar, colocam ela no um local adequado, e aí o que vai acontecer? A água vai evaporar e o sal vai ficar ali, né, no local, né, onde ele foi armazenado para esperar a água evaporar. Qual que é a diferença? É que na destilação simples eu tenho um mecanismo de indução, que é o fogo. Então, eu coloco o fogo para a substância evaporar. Aqui não. Aqui vocês estão vendo que está no ambiente. Então, a evaporação aqui é natural. Então, ela é usada para a separação de misturas homogêneas, constituída de um componente sólido de outro líquido. Esse sal aqui, ó, antes dele ir para nossas casas, né, para poder fazer os temperos, ele passa por um tratamento onde ele recebe alguns componentes para depois ele estar indo para a nossa casa. Tá? A Organização Mundial de Saúde instituiu que necessitava-se de colocar uma quantidade de iodo. Para quê? Para evitar que formasse o bócio, né? O bócio é uma doença que antigamente era chamada de papo. Eu não sei se vocês conhecem. Então, como o sal de cozinha, ele é um produto muito barato, ele é um produto de fácil acesso, né? Determinou-se que fosse colocado nele, que aí conseguiria chegar a toda a população. Mas sobre essa questão, né, do bócio, a gente vai ver mais na frente, ok? Agora a gente vai passar para correção das atividades da tarefa que eu deixei. Olha aqui fotinhas de vocês, saudades. O Gui não está aqui porque ele não participou do carnaval. Ô Gui, se você quiser mandar uma fotinha para a tia vai cortar e colocar sua carinha na próxima foto, tá bom? Um beijo, vão passar agora para o livro. Então, pegue aí, por favor, o livro de didático de vocês, página 22 e página 23. Então, bora lá. Correção de atividades, páginas 22 e 23. Muita atenção, se liga na correção, porque dúvida não é uma opção, ok? Então, vamos lá. Associe cada um dos processos abaixo com um dos métodos envolvidos na separação dos componentes de sua mistura. Preparar café, letra A. Separar a polpa de suco de laranja, retirar grãos danificados e pequenas impurezas misturadas a feijões, separar as cascas retiradas do amendoim torrado. Então, nós vamos ter a sequência. Então, preparar café. Como é que chama esse processo? Filtração. Separar a polpa do suco de laranja. Peneiração. Retirar grãos danificados e pequenas impurezas misturadas do feijão. Catação. Separar as cascas retiradas do amendoim torrado. Letra D, ventilação. Eu quero que vocês passem certinho, tá? Quem acertou aí. E quem não acertou, corrija, mas não passa o certo. Número 2. Uma pessoa, ao preparar um chá de camomila, utilizou a planta desidratada. Qual o melhor método para separar os ramos da camomila da água quente que extraiu os principais ativos
desta planta. Então, vamos pensar aqui. Aqui eu tenho o quê? Uma mistura de líquido com sólido, né? Então, qual o processo que eu vou usar? Então, eu vou usar a filtração, porque aí esses ramos vão ficar retidos lá no meu coador, né? E depois, se ainda ficar alguns pedacinhos, eu posso usar o quê? A peneiração. Assim eu vou conseguir tomar um chá extremamente líquido, mas com o sabor da camomila. Tudo bem? Corrigiram aí? Vamos lá. Certas misturas podem ser separadas pela técnica de destilação simples. A gente acabou de assistir, eu acabei de explicar destilação simples. Com o auxílio da seguinte aparelhagem. Então, igual eu falei, esse tipo de separação aqui, ela vai acontecer aonde? Em laboratórios. Esses aparelhos recebem os nomes de vidrarias de laboratório, né? Quem sabe aí, futuramente, nós teremos químicos, biólogos, nós teremos, né, cientistas, então vocês vão estar trabalhando, assim como outras áreas, tá, gente? Vocês terão o contato, né, desde lá da faculdade para poder estar trabalhando com essas aparelhagens. Supondo que a mistura utilizada para a separação de suas substâncias seja constituída de água e sal de cozinha. Então, é uma mistura o quê? Mistura homogênea, completamente dissolvidos. Ao final, o processo no frasco 3. Então, vamos lembrar? Aqui eu coloco a água com sal, eu ligo o fogo, ela vai evaporar, e aí ela vai passar aqui no condensador. Tá vendo essa mangueira aqui, ó? Essa mangueira, ela traz água fria. Só que o vapor de água, ele passa por dentro desse rosqueado aqui. Então, a água fria, ela não entra em contato direto com o vapor. Mas o que ela vai fazer com ele? Ela vai abaixar a temperatura desse vapor. Quando ela baixar a temperatura do vapor, ele vai cair aqui de que forma? Líquida, né? Então, ao final, quem que vai cair aqui? O sal ou a água? Acertou? Quem colocou? Água. Aí aqui fica o sal e aqui fica a água. Tudo bem? Então vamos para o outro. Essa aqui, gente, é a questão do Cefete. Quem acertou vai ganhar estrela, tá? Pode pôr uma estrela. Pode escrever assim: você brilhou como uma estrela, porque ela não é fácil. Então a tia vai explicar ela aqui para vocês. Para separar uma amostra contendo óleo e água salgada. Então, quantos componentes eu tenho nessa mistura? Eu tenho 3. Um estudante utilizou o seguinte fluxograma, que é esse aqui. Fluxograma é a mesma coisa de um mapa conceitual. Então, vamos analisar aqui, ó. A amostra 1, né? Eu passei ela por um processo e aqui colocou o quê? O óleo e a água salgada. Então, isso me diz que a água salgada e óleo é uma mistura o quê? Heterogênea. Dessa mistura heterogênea, o que mais que eu tenho de dados? Vai ocorrer entre 2 líquidos, porque o óleo é líquido e a água salgada também, porque o sal está totalmente dissolvido na água. E aí eu vou ter o que, então? Qual é o nome do processo de separação de mistura heterogênea entre 2 líquidos? Acertou quem colocou? Decantação. Terminei de analisar? Não. Por quê? Agora aqui eu tenho só o óleo, só a substância pura. Mas e a água salgada? Eu ainda tenho nela 2 componentes. E quando eu quero separar misturas, eu quero colocar cada componente em um recipiente diferente. Então, aqui eu usei o processo 2. Então, vamos analisar ele aqui agora. Então, o processo 2, ele me deu a água e o sal. Juntos, elas formam o quê? Uma mistura homogênea. Dessa mistura homogênea, eu tenho o quê? Um sólido e um líquido. Então, vamos pensar? Qual é o método de separação de mistura homogênea que vai separar um sólido de um líquido? Acertou quem colocou? A destilação. Então, a minha resposta correta é decantação do processo 1 e a destilação do processo
2. Tudo bem? Vamos para o próximo. Sobre os resíduos sólidos e o ambiente, escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Após, justifique as frases. Então, a gente vai colocar todos aqui, porque eu ainda não, né, expliquei os resíduos sólidos, mas eu vou comentar da questão para a gente já ir abrindo aí a nossa mente, tá bom? Os resíduos orgânicos em decomposição nos aterros sanitários ou lixões produzem um líquido tóxico chamado chorume, que, se não tratado, contamina o solo e a água. Então, o que que acontece? Quando, né, gente, nós temos aqui na nossa cidade, nós não temos coleta seletiva, nós temos sim o lixão. Então, quando o caminhão de lixo passa lá na nossa porta, ele vai e leva os resíduos orgânicos. Quem são os resíduos orgânicos? Os restos de alimento, de cascas, enfim. Então, ele leva lá para o local onde é o lixão da cidade. Então, esse lixão, quando vai aglomerando essa quantidade de lixo, o que que vai acontecer? Ele vai umidificando. E esse líquido que ele vai formando é chamado de chorume. É lógico que o lixão ele não fica totalmente, né? O lixo vai amontoando, não. Eles vão abrindo umas valas, jogam o lixo, vêm, cobrem com a terra novamente, mas não é o descarte adequado que nós devemos dar ao lixo da nossa cidade. Né? Quem sabe aí futuramente, depois que passar essa pandemia, né, as coisas vão melhorar e nós vamos conseguir ter aí na cidade uma cooperativa de coleta seletiva, né, para poder reutilizar essa grande maioria de lixo que é descartado lá no lixão. Então, a resposta é verdadeira. A letra B. O processo de reciclagem de materiais apenas contribui para reduzir o volume de resíduos levados para os aterros sanitários, não tendo impacto na disponibilidade de matéria-prima no futuro. Isso é falso. Por quê? A reciclagem, ela evita que sejam utilizadas novas matérias-primas. Então, por exemplo, ao invés, vamos supor, né, que eu descartei ali um móvel antigo. Ao invés, as pessoas podem reaproveitar. Se nós tivéssemos um trabalho de reciclagem em Itamaratiba, muito do nosso lixo ele poderia ser reaproveitado. E quando isso quando esse material ele é reaproveitado, vai o quê? De reduzir o desperdício e vai diminuir o uso de recursos naturais, né? Por quê? Porque a gente vai estar reaproveitando. Então, essa é falsa. A letra C, pilhas, baterias e aparelhos eletrônicos, quando descartados, precisam ser encaminhados para um tipo de coleta especial, evitando que contaminem o ambiente. Exatamente. No correio, né, nós vamos ter ali um lugar onde você descarta as pilhas aqui em Tamarandiba. Então, quem não sabia, né, nós temos aí o lugar de descarte dessas pilhas. Os aparelhos eletrônicos, eles podem contaminar muito, tanto o solo quanto a água. Letra D, além da reciclagem, a reutilização e redução do consumo de matérias descartáveis também contribuem para a manutenção dos recursos naturais. Com certeza, né? Se eu posso usar menos, eu vou descartar menos, eu vou poluir menos. Então, o nosso VOF, ele fica assim, V, F, V e V. Espero que tenham acertado, né? É uma questão mais atual, a gente vai voltar a falar disso, tá? Marque com X as alternativas relacionadas aos benefícios do tratamento de esgoto. Então, nós temos aqui redução de inúmeras doenças parasitárias e infecções transmitidas por dejetos humanos. Sim. Então, vamos pensar, se nós temos uma estação de tratamento de esgoto, esse esgoto produzido na nossa casa, ele não vai direto para os rios. Aí pensa assim, mas ninguém usa esse rio aqui, não. Mas vamos pensar, nós temos ao longo, né, do nosso mapa geográfico, um encontro de rios em determinadas regiões. Então, às vezes, aqui não utiliza, mas esses dejetos eles vão sendo levados ao longo de todo o percurso desse rio. E mais na frente, você sabe se alguém de alguma zona rural utiliza essa água? Eu não vou falar nem para beber, mas eu posso falar utiliza essa água do rio para estar molhando uma verdura. E aí, se tiver algum micro-organismo ali, ele vai estar naquele alimento. Se aquele alimento se torna contaminado, quando você vai
levar ele para casa, o que vai acontecer? Ele vai, se você não faz uma boa higienização nesse alimento, você pode estar introduzindo esse micro-organismo no seu corpo, tudo bem? Letra B, contaminação de mananciais e locais que servem de fonte de água potável para a população. Né? Então, marque com X as alternativas relacionadas aos benefícios do tratamento de esgoto. Contaminação de mananciais e locais que servem de fonte de água potável para a população. Não por quê? Porque a gente vai fazer o uso, né, o tratamento depois que passa por esse processo. Letra C, preservação do meio ambiente. Certíssimo. Letra D, eliminação da contaminação de pessoas e animais por meio da água. Se você não está entrando em contato com a água contaminada, você não vai adoecer. Se esta água não está contaminada, você não vai adoecer. E diminuição da concentração de oxigênio dissolvido na água do mar, provocando a morte de peixe e outros organismos marinhos. Também não temos essa opção. Tratamento de esgoto também, eu vou estar voltando, tá? É o tema da nossa aula de semana que vem, junto com resíduos sólidos. Eu queria, né, desejar a vocês um bom descanso. Obrigado. Mesmo de longe, estamos sempre juntos. Não tem tarefa para o final de semana. Eu gostaria que vocês revisassem as aulas de métodos de separação de mistura, corrigissem os exercícios direitinho aí, tudo bem? Para semana que vem a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Muita saudade, fica com Deus. Se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos. Até a próxima aula.